Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de Nossa Senhora de Lourdes, do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós também, às vezes, não escutamos e falamos com dificuldade, assim como essa pessoa trazida para que Jesus lhe impusesse as mãos. Falava com dificuldade e era surdo. A razão, muitas vezes, de nós falarmos com dificuldade está no fato de nós ouvirmos com dificuldade. Parece uma comparação sem propósito, mas nós temos problemas sérios de comunicação. Não sabemos dizer o que queremos. Não dominamos as palavras, não sabemos o jeito de falar. Às vezes queremos resolver um problema e agravamos muito mais a situação. Às vezes falamos fora do momento apropriado. Como seria bom se nós conseguíssemos ser fiéis ao que nós pensamos e ao que nós sentimos. Como seria bom se nós fôssemos capazes de dominar as nossas palavras e de falar sempre levando em conta as consequências do que nós falamos. E muitas vezes a razão dessa nossa dificuldade está no fato de nós não ouvirmos bem. O fato de que nós temos sempre uma opinião preconcebida ou imediata. O fato de que nós muitas vezes achamos que já sabemos o suficiente, que já ouvimos tudo que tínhamos para ouvir, que aquilo que nos estão dizendo talvez seja coisa repetitiva, quando não é. Por exemplo, a gente pode se queixar de uma pessoa que fica reclamando da dor que sente. Ele diz: ontem você já reclamou dessa dor. Sim, mas ontem ele sentiu essa dor. Hoje ele está sentindo outra dor. A dor é irrepetível. Para mim, que estou ouvindo sem levar em conta a situação da pessoa, sem me colocar no lugar dela, talvez eu diga assim: essa pessoa só sabe reclamar. Mas se eu estivesse na pele dela, eu diria: é tudo que ela pode fazer para tentar aliviar um pouco a dor, é reclamar, é falar com alguém. Nós perdemos essa noção. E uma das coisas que nos atrapalham imensamente de ouvirmos, o Evangelho demonstra, é a multidão. Jesus tira esse homem para fora da multidão, diz o texto do Evangelho. Nós queremos estar inseridos na multidão o tempo todo. Veja o fenômeno das redes sociais. Temos de estar ligados o tempo todo, ou nas redes sociais, ou nos noticiários, enfim, pela internet ou pela televisão ou por outros meios. Temos que saber de tudo, estamos o tempo todo ouvindo, recebendo informação.
inclusive de uma maneira muito ingênua, porque a gente às vezes age como se os meios de comunicação, como se as redes sociais fossem alguém que encontra uma fruta madura e que recolhe e diz, olha, uma fruta madura. E não percebemos que, na verdade, se trata de alguém que vai e escolhe as frutas que deseja expor. Então, não são notícias propriamente ditas, não são coisas acontecidas, são coisas escolhidas para anunciar. Quem noticia alguma coisa, noticia o que interessa anunciar, noticiar. E é por isso que a gente tem essa enxurrada de notícias, todas na mesma direção, todas de uma certa maneira, formando a nossa mentalidade, de tal modo que dali para frente a gente só é capaz de escutar aquilo que diz respeito àquela mentalidade que estão nos ajudando a formar, e não por nós mesmos. Quero ouvir o outro lado, quero pensar, quero ler um pouco mais sobre isso, quero saber o que mais aconteceu, quero saber por que só falam disso e não falam de outras coisas. Quero saber por que quando alguém, por exemplo, de uma instituição tal faz isso, cai o mundo. E quando outra instituição faz a mesma coisa, não se fala nada. Enfim, a multidão nos faz ouvir com dificuldades. Por isso Jesus tira o homem para fora da multidão. E Jesus faz um verdadeiro ritual, parece que de purificação ali, com a saliva, com os dedos, tocando, como se tivesse algum problema ali. E por fim, esta palavra, dita na língua de Jesus, Efatá, abre-te. Não seria talvez um convite para nós, para abrir nossas mentes, para abrir o nosso coração, para sermos capazes de ouvir por nós mesmos, para ser capazes de formar nossas opiniões, para sermos capazes de não ficar compartilhando e replicando aquilo que passam para nós, porque vivemos num mundo que é isso, é alguém passando uma ideia, querendo que eu reproduza, querendo que eu curta, o que eu isso, o que aquilo, e eu vivendo uma vida artificial, uma vida talvez formada pela multidão, não por mim mesmo. Nós também precisamos ouvir e dizer aquilo que Jesus pronunciou ao curar esse homem: abre-te. E nós também precisamos que Deus nos ajude a verdadeiramente libertar o nosso pensamento, nosso coração, que nós saibamos ter critérios, que a gente possa ver os noticiários, possa ver isso, possa ver as redes sociais, mas que não nos deixemos moldar por essas coisas. Nenhum tipo de pensamento, nem mesmo religioso. Longe de nós, como igreja, de passarmos a nossa vida fazendo a cabeça das pessoas através de uma enxurrada de notícias, de propagandas e de outras coisas que podem ser até úteis para a religião, para a instituição, mas não são úteis para a pessoa, que impedem que a pessoa ouça, que a pessoa fale com clareza, que a pessoa viva mais humanamente e que ela seja capaz de realizar a vontade de Deus na vida dela. Rezemos. Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza, para que ao celebrarmos a memória da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ressurgir de nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.